Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa primeira aula sobre a poesia de Stéphane Mallarmé. E eu gostaria de iniciar com a citação de alguns trechos de um artigo do Mário Faustino. Então, abre aspas. Há um mundo infame, como ainda é o nosso, escreve o poeta e crítico literário brasileiro Mário Faustino. Rimbaud, que o rejeitava, reagiu rejeitando também a própria poesia. Mallarmé, que o rejeita, reage refugiando-se na poesia. Em todo um século, ninguém é mais poeta. Ninguém celebra e personifica mais do que ele a dignidade, a nobreza da poesia. Ninguém fez tanto da poesia um instrumento, um meio e um fim, e uma justificação do existir. Ninguém se aproxima tanto quanto ele do poietes, do que faz, fecha aspas. Lembrando que poietes, em grego, de onde vem poeta, significa aquele que faz. E poesia vem de poiesis, que significa fazer, construir. Voltando à citação do Faustino. Seus poemas são atos e coisas. São novas maneiras de ser das palavras e das coisas. Mallarmé, como Rimbaud, recusa viver o mundo que rejeita. Recusando vivê-lo intensamente, recusando fazer, nesse sentido, imediatamente vivencial, a sua poesia, aproveita seu tempo de vida em três nobres tarefas. A de criticar, sempre através do fazer poemas, do fazer, uma tradição poética, revivendo-a através de um processo seletivo, deixando cair os membros mortos e reproduzindo os realmente vivos, a de criar poemas, palavras, coisas conjugadas organicamente em padrões, se não totalmente novos, pelo menos renovados, que são, ao mesmo tempo, sedes e correntes de beleza, documentos de autocrítica existencial e remédios fortificantes, operações plásticas para a língua, em que são escritos, e para a própria linguagem humana. E, finalmente, a de lançar os dados de nada ou quase uma arte. Fecha aspas. Eu gostaria de destacar aqui, nesse texto do Faustino, o trecho em que ele diz, em que ele se refere à tarefa de criticar, sempre através do fazer poemas, uma tradição poética, revivendo-a através de um processo seletivo, deixando cair os membros mortos e reproduzindo os realmente vivos. Essa frase nos faz lembrar de um dos princípios de Ezra Pound, um dos seus conceitos de crítica literária. A crítica através do fazer poético, que nem sempre significa simplesmente paródia, mas é sempre intertextualidade, é sempre diálogo. Então, se eu escrevo um poema dialogando com Drummond, por exemplo, eu posso estar ressaltando aquilo que, na minha opinião, continua vivo e instigante na poesia de Drummond.
ou posso ironizar aquilo que eu considero já datado, já sem graça. De todo modo, a leitura intertextual no fazer poético é sempre uma crítica e que tem essa dupla finalidade. Ao mesmo tempo, salientar o que ainda está vivo e apontar aquilo que já envelheceu, aquilo que não faz mais sentido. Do mesmo modo, Tristan Corbière e Jules Laforgue, que nós já estudamos, também foram poetas críticos, pelo uso que eles fizeram da ironia e do sarcasmo na apropriação de clichês, de poses, de frases feitas. Então, são poetas que pertencem a uma mesma linhagem, por assim dizer, de poetas críticos. Bom, o Faustino também aponta que, ao contrário de Rimbaud, Mallarmé não viveu intensamente. E a biografia de Mallarmé pode ser resumida em poucas linhas. Stéphane Mallarmé, nascido em 1842, em Paris, não se parece com nenhum outro poeta simbolista ou de sua geração. Ele não ficou conhecido como alcoólatra, como Verlaine. Não pintou os cabelos de verde, como Baudelaire. Nem foi consumidor de entorpecentes ou homossexual, como Rimbaud. Farei só um pequeno acréscimo aqui no texto. Não se posicionou politicamente contra o regime de Napoleão III e a favor da Comuna de Paris, como alguns de seus companheiros de geração. Nem participou de orgias ou missas satânicas, pelo menos não até onde se sabe. Os retratos do poeta, em particular as fotografias de Nadar, mostram um homem sóbrio, elegante, talvez tímido, que ganhava vida como professor de inglês e jornalista, escrevendo artigos sobre culinária, moda e educação das crianças para revistas femininas. Imaginem isso, né? Um poeta simbolista escrevendo sobre moda e educação das crianças. Casou-se com Marie, teve uma filha, Geneviève, e manteve uma vida familiar tranquila. Sua casa foi o ponto de encontro de escritores e intelectuais, como André Gide, Oscar Wilde e Paul Valéry, entre outros. E ele foi muito apreciado pelos pintores impressionistas e por músicos como Claude Debussy, que escreveu a música para o seu poema dramático, nunca encenado, L'après-midi d'un faune, A Tarde de um Fauno. Abrindo um parênteses aqui, Mallarmé tentou escrever várias vezes para o teatro, por exemplo, em A Tarde de um Fauno e em Herodíades, ou Herodiade, mas nenhuma de suas peças foi encenada, já que não há ação nenhuma nesses textos. Há apenas longos monólogos ou diálogos num tom abstratizante, de modo que seria inexequível a representação dramática. Nós falaremos mais sobre isso também na próxima aula. Hoje faremos só uma introdução. A excentricidade de Mallarmé, sua rebeldia e maldição, concentravam-se em sua escrita enigmática, quase indecifrável,
que no início estava próxima do parnasianismo e do simbolismo, e que evoluiu até a antecipação da vanguarda concretista, com o seu poema Un coup de dés jamais n'abolira le hasard. Um jogo de dados jamais abolirá o acaso. Conforme escreve Mário Faustino, no mesmo texto, em sua primeira fase criativa, Mallarmé ainda é Baudelaire, ainda é Rimbaud, ainda é até mesmo um Parnaso simbolista, conquanto bem melhor do que os outros. Porém, Mallarmé reconcilia a língua francesa com Racine. Sob esse aspecto, já é Valéry, no sentido de exploração máxima, né, dos recursos do idioma. Mas há outro Mallarmé que é mais Mallarmé do que todos, que não é mais Gautier, nem Poe, nem Baudelaire, nem Verlaine, e que nunca será Valéry. Aqui, abrindo um novo parênteses, o Mário Faustino tinha uma opinião, a meu ver, injusta sobre Paul Valéry, que ele considera um diluidor de Mallarmé. Eu acho uma opinião discutível. Embora, sem sombra de dúvida, Valéry fosse um discípulo e continuador de Mallarmé. Prosseguindo no texto de Faustino. Um Mallarmé que é uma torre absoluta e solitária, um animal sagrado e estéril, sem descendência, mas indispensável. O grande Mallarmé de plusieurs sonnets, vários sonetos, diversos sonetos. E há, finalmente, o derradeiro Mallarmé, o Mallarmé inacabado, do qual só nos resta Igitur e Un coup de dés. O Mallarmé que pretendeu renovar a prosa poética, a poesia não em verso de Igitur e Un coup de dés, embora Mallarmé insistisse que este é inverso. Ele, inclusive, escreve, né, no prefácio ao Lance de Dados, Je suis un syntaxier, eu sou um sintaxista. Ele considerava que, mesmo com a fragmentação da linha em palavras isoladas, ele ainda estava escrevendo versos. Embora ele próprio também dissesse em subdivisões prismáticas da ideia. Mas, continuando com o texto de Faustino, Mallarmé estaria apenas dispersando o verso e a poesia sendo espacialmente formulada. Segundo o testemunho de Valéry, sabemos que esse Mallarmé apenas começou tal obra renovadora. A morte o interrompeu quando apenas Un coup de dés estava pronto. O livro inacabado, por exemplo, ficou apenas em projeto e alguns poucos textos esparsos que o Joselino Grunewald traduziu e o Amálio Pinheiro e Haroldo de Campos comentam. Um dia antes de morrer, aliás, Mallarmé pressentiu a chegada da morte e pediu à mulher e à filha que queimassem boa parte de seus escritos, assim como Franz Kafka pediu a seu amigo Max Brod, que teve o bom senso de guardar os originais do escritor tcheco.
O caso lembra ainda o do poeta romeno Poutsela, que pretendia destruir os seus últimos poemas, extraordinários, mas, felizmente, esqueceu de fazer isso antes de se atirar no rio Sena, em Paris, a cidade em que nasceu o poeta francês. É claro que é possível fazer uma comparação intertextual e até um estudo comparativo entre Mallarmé e Tzela, mas eu vou deixar essa sugestão para as dissertações de mestrado, os artigos, as teses de doutorado ou os artigos acadêmicos de vocês. Bem, a poesia de Mallarmé, como bem observa Mário Faustino, abrange várias fases. Em seus primeiros poemas, o autor revela grande preciosismo no uso da métrica, da rima, do ritmo, das figuras de linguagem, em especial a metáfora, e repete temas caros aos simbolistas. O desejo de evasão do mundo infame pelo sonho, pela loucura, pelo efeito de algum alucinógeno ou pela morte. A busca de relações simbólicas, por vezes sinestésicas, entre objetos do mundo sensível e sentidos ocultos que habitam outros planos ou dimensões. Essa é uma ideia platônica que foi compartilhada pelos teosofistas, por William Blake, por Baudelaire e também por Mallarmé. O fascínio pela magia, pelo ocultismo, em especial por Eliphas Levi, o autor de Dogma e Ritual da Alta Magia. A indagação sobre a morte, que pode ser o vazio, similar à página em branco ou à vela de um navio. O fascínio pelas cores, cheiros e melodias. E a busca da beleza, mas de uma horrível beleza, com algo de errado em suas proporções, como diria Edgar Allan Poe no ensaio O Princípio Poético. E sempre, em sua poesia, um hermetismo que se aproxima das ideias do linguista russo Roman Jakobson, quando ele define a poesia como estranhamento e violência organizada contra a língua. Deste primeiro Mallarmé, vamos ler o poema sem título, que começa com o verso "Uma negra que algum duende mal desperta". Vamos ler o poema. Uma negra que algum duende mal desperta, quer dar a uma criança triste acres sabores, e criminosos, sob a veste descoberta, a glutona se apresta a ardilosos labores. A seu ventre compara álacre duas tetas, e bem alto, onde a mão não se pode trazer, atira o choque obscuro das botinas pretas, assim como uma língua inábil ao prazer. Contra aquela nudez tímida de gazela, que treme sobre o dorso, qual louco elefante, recostada ela espera e a si mesma zela, rindo com dentes inocentes à infante. E em suas pernas, onde a vítima se aninha, erguendo sob a crina a pele negra aberta, insinua o céu torvo dessa boca esperta, pálida e rosa, como uma concha marinha.
na tradução de Augusto de Campos. Neste poema, dividido em 4 quartetos, com métrica de 12 sílabas, e as rimas distribuídas na sequência AB, AB, não encontramos ainda o Mallarmé experimental, que inova na sintaxe, no uso especial da tipografia, na inovação léxica ou na ruptura com o verso. É um Mallarmé que ainda se parece com Baudelaire, como diz Mário Faustino, mas é uma peça de rara beleza e ousadia, desde a primeira estrofe, em que há insinuação erótica numa cena que envolve uma mulher negra despertada por um duende, démon em francês, ou seja, demônio, e uma criança, em clara alusão à pedofilia. O sensualismo evolui nas estrofes seguintes, com a quase animalização da mulher, que revela as 2 tetas e uma nudez tímida de gazela, até chegar, na última estrofe, a uma descrição sexual quase explícita, em que a suposta vítima, entre aspas, se aninha entre as pernas da negra, que expõe sua boca esperta, pálida e rosa como uma concha marinha, sendo a rosa e a concha imagens relacionadas metaforicamente com a vulva. Aliás, a própria boca, muitas vezes, também é uma referência à vulva. O poema não apresenta nenhuma dificuldade de decodificação, mas, ainda assim, chama a nossa atenção pelo modo como Mallarmé trabalha com o erotismo, de um modo muito mais refinado do que Paul Verlaine, por exemplo. Já no poema Brisa Marinha, também dessa fase, o poeta escreve: a carne é triste, sim, e eu li todos os livros. Fugir, fugir. Sinto que os pássaros são livres, ébrios de se entregar à espuma e aos céus imensos. Nada, nem os jardins dentro do olhar suspensos, impede o coração de submergir no mar. Ó noites, nem a luz deserta a iluminar este papel vazio, com seu branco anseio, nem a jovem mulher que preme o filho ao seio. Eu partirei, vapor a balouçar nas vagas, ergue a âncora em prol das mais estranhas plagas. Um tédio desolado por cruéis silêncios, ainda crê no derradeiro adeus dos lenços. E é possível que os mastros, entre as ondas más, rompam-se ao vento sobre os náufragos, sem mastros, nem ilhas férteis a vogar. Mas, ó meu peito, ouve a canção que vem do mar, na tradução do Augusto. Nesta composição, dividida em 2 estrofes, a primeira, longa, com 10 versos, e a segunda, com 6, ambas escritas em métrica dodecassilábica, temos uma original divisão de rimas emparelhadas, na sequência AA, BB, CC, DD, e assim até o final do poema.
o tema da evasão, da fuga ao mundo, comparado pelo poeta, em outra composição, a um triste hospital, está presente desde a primeira linha, em que a carne, ou seja, o corpo, a vida, o estar no mundo, é triste. E nem mesmo a compreensão intelectual de quem leu todos os livros é capaz de vencer o tédio, a angústia e a dor, esses três sentimentos tão presentes na poesia dos simbolistas. A viagem, que aparece como possível saída ao mal-estar na civilização, parafraseando um título de Freud, não é aquela empreendida por Rimbaud, que abandonou a Europa para traficar armas e escravos na Abissínia. Também não é a viagem de Lord Byron, que pegou em armas na luta pela libertação nacional da Grécia. Nem mesmo é a viagem alucinógena e suicida de um Georg Trakl, mas um mergulho em si mesmo, para encontrar refúgio, talvez em sua própria fantasia, matéria-prima para o trabalho poético. Isso não significa que a morte não ronde o poema. Ela paira como um fantasma, na luz deserta a iluminar este papel, vazio como um branco anseio. Imagens que remetem ao vazio, ao nada absoluto, também presente quando o poeta se refere à página em branco, que não é apenas sinônimo de esterilidade, de crise criativa motivada pela angústia. Nem é sempre um índice de metalinguagem. O branco, assim como o azul, o deserto, o mar ou a página, são representações da grande dissolução, ao mesmo tempo tão desejada e tão temida pelo poeta e seus companheiros de geração. Sobre essa temática do fascínio e, ao mesmo tempo, temor da morte, há um filme muito interessante, que é o Casanova de Fellini, que termina com uma cena clássica em que ele dança com uma manequim, né, com um objeto mecânico, um ser sem vida. Essa relação íntima, né, entre Eros e Thanatos é algo, bom, que o Freud já estudou, né, nos seus ensaios, e que está muito presente na poesia simbolista. A segunda estrofe desenvolve e resume o que foi apresentado na primeira, com ecos da poesia de Baudelaire, em especial do poema A Vida Anterior, traduzido por Guilherme de Almeida. Podemos fazer uma breve comparação intertextual entre os dois poemas, colocando em prática o método ideogrâmico ou comparativo proposto por Ezra Pound. Assim, escreve Baudelaire. Vamos ler o poema. Muito tempo habitei sob pórticos altos, que ardendo aos sóis do mar em fogos caprichosos, com seus grandes pilares retos, majestosos, tinham de noite um ar de grutas de basaltos. As ondas, refletindo céus imaginosos, iam solenemente em místicos assaltos,
as tintas do sol poente em meus olhos ociosos, misturando os acordes ricos dos seus saltos. Foi aí que vivi nas volúpias mais calmas, circundando de azul de vagas de esplendores, de escravos todos nus, impregnados de odores, refrescando minha fronte ao embalo das palmas, e cujo único intento era o de aprofundar o mal que me fazia aos poucos definhar. Né? Tradução do Guilherme de Almeida. Agora, Mallarmé, na tradução do Augusto. Um tédio desolado por cruéis silêncios, ainda crê no derradeiro adeus dos lenços. E é possível que os mastros, entre as ondas más, rompam-se ao vento sobre os náufragos, sem mastros, nem ilhas férteis a vogar. Mas, ó meu peito, ouve a canção que vem do mar. Nos dois poemas, escritos com a mesma métrica e semelhança de vocabulário, encontramos o lamento pelo tédio do existir, a angústia, o desejo de evasão, de fuga ou viagem, que assume a metáfora da travessia marítima. Ambos os poetas se apresentam como enfermos, em busca da própria extinção. Porém, no poema de Baudelaire, temos ainda certo prazer dos sentidos, expresso em fortes sinestesias e na sensualidade, enquanto em Mallarmé predomina certa apatia ou desencanto, que evolui até o verso final, em que resta apenas a canção que vem do mar. Possível referência à própria poesia, que justifica o existir no triste hospital. Por fim, vamos ler agora o poema O Azul, também traduzido por Augusto de Campos. Diz o poema: de um infinito azul a serena ironia, bela indolentemente, abala como as flores. O poeta incapaz que maldiz a poesia no estéril areal de um deserto de dores. Em fuga, olhos fechados, sinto-o que espreita, com toda a intensidade de um remorso aceso, a minha alma vazia. Onde fugir? Que espreita, noite, andrajos, opor a seu feroz desprezo. Vinde névoas, levai a cerração de sono sobre o límpido céu, num farrapo noturno, que afogarão os lodos lívidos do outono, e edificai um grande teto taciturno. E tu, tédio, sai dos pântanos profundos, da desmemória, unindo limo aos juncos suaves, para tapar com dedos ágeis esses fundos furos de azul que vão fazendo no ar as aves. Que sem descanso, enfim, as tristes chaminés façam subir de fumo uma turva corrente. E apaguem no pavor de seus turvos anéis o sol que vai morrendo amareladamente. O céu é morto. Vem e concede, ó matéria, o ouvido do ideal cruel e do pecado, a um mártir que adotou o leito de miséria, ao rebanho feliz dos homens reservado. Pois quero,
desde que meu cérebro vazio, como um pote de creme inerme ao pé de um muro, já não sabe adornar a ideia desafio, lúgubre bocejar até o final obscuro. Em vão, o azul triunfa e canta em glória, dentro dos sinos. Sim, faz-se a voz para suspender-nos no terror de sua vil vitória, rompendo o metal vivo em angelus de luz. Ele rola na bruma, antigo, lentamente, galga tua agonia, e como um gládio, açulca. Onde fugir? A revolta pérfida e impotente. O azul, o azul, o azul, o azul, o azul, o azul. O poema é composto em 9 estrofes, de 4 versos, com métrica dodecassilábica, e as rimas dispostas na sequência AB. Neste poema, novamente, encontramos algumas das ideias fixas de Mallarmé. A esterilidade criativa dos momentos em que ele era incapaz de escrever poesia. Todos os seus versos, aliás, podem ser reunidos em um pequeno volume, com menos de 200 páginas. A inutilidade da vida, o desprezo ao mundo que ignora a sensibilidade e a arte, o desejo do sono como estado alterado de consciência ou apelido poético para a morte, referida no próprio título do poema, já que a extensão do mar e do céu remetem às ideias de infinito, eternidade e inexistência. A morte do céu, que repete, talvez, a frase de Nietzsche sobre a morte de Deus. E o desejo do esquecimento, da desmemória de tudo, uma outra maneira de abolir a percepção do eu e do mundo. Todos esses temas em que notamos a presença de Schopenhauer e da interpretação nihilista que os europeus fizeram da filosofia budista, acompanharão todas as fases da poesia de Mallarmé, mesmo em seus experimentos mais vanguardistas, como veremos na próxima aula. Perguntas, comentários?